A paz do Senhor a todos, Pastor Justino, Igreja Batista Central Vida Nova, São Paulo, Casa Verde. Nós estamos aqui abençoando você pela palavra de Colossenses 3. Cuidado, tire a máscara, olhe para o alto. Parte 3. Então, peço a você que se inscreva aí no nosso canal, porque o nosso canal ele se propõe a transmitir a palavra do Evangelho a você que conhece o Evangelho e a você que não conhece. E muitas das propagações do Evangelho parte de nós que conhecemos. Nós levamos a nossa família, nós compartilhamos, esse vídeo e as mensagens com quem não conhece o Evangelho. Isso é muito importante, nós sabermos que somos o veículo que Deus escolhe para multiplicar o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Então, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com alguém. Então, nós vimos no verso 1 a 4 que Paulo está dizendo: olhe para o céu e não se isente da terra, mas cuidado com a terra. Preste atenção, porque é para lá que nós vamos. E no verso de 5 a 10, nós estamos vendo Paulo nos exortar a matar, a estar morrendo, a estar abandonando o pecado, a carne. Ele agora no verso 11. Nós vamos ler o verso 11, porque o verso 11 ele traz o encerramento da cruz, ou a finalidade da cruz. Leia comigo Colossenses 3,11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Percebe que ele começa o verso 11 dizendo: nessa nova vida, ou seja, na vida que Cristo deu para você quando alguém pregou o Evangelho, e você se reconheceu pecador e entendeu que precisava do perdão desse Jesus voluntariamente morto na cruz. E você pediu perdão. É uma nova vida, é um novo começo para uma caminhada na terra, segundo os parâmetros bíblicos, para que a gente possa adentrar um dia no reino eterno. Então, essa nova vida é nossa. E ele então está dizendo que não há diferença entre grego e judeus. Vamos explicar parte a parte essas palavras que estão aqui nesse verso. Grego, todo mundo que está numa igreja sabe que houve um império grego. E esse império grego, no tempo curto que ele esteve comandando a terra, ele conquistou todos os povos daquela época existente e implementou, ele crivou, ele aculturou a terra com a cultura helenista, a cultura grega. E então essa cultura encheu toda aquela terra daquela época. Então, Paulo está dizendo que não há mais diferença entre o grego e o judeu. O judeu é aquele povo que Deus formou e foi por intermédio desse povo que Jesus veio. Então, Paulo está dizendo assim, então, não há mais diferença. Grego e judeu e grego são um só. Aí depois ele fala circunciso e incircunciso. Quem são os circuncisos? O judeu. Por quê? O judeu, ele cortava a pele do prepúcio, do pênis, no 8º dia, era uma marca do judeu. Então, e o incircunciso? O incircunciso, nós que viemos depois. Nós que viemos pela pregação do Evangelho. Nós não temos essa circuncisão. Então, Paulo está dizendo assim, não há diferença mais entre aquele que é judeu, que foi circuncidado, e aquele que é gentil, que não foi circuncidado. São todos iguais. E depois ele fala ainda que não há bárbaro. E cita, quem são os bárbaros? São aqueles considerados incivilizados. Por que incivilizados? Porque não tinham a cultura grega. E o cita? Cita eram povos realmente cruéis, povos que eram considerados como um pouco melhor do que bestas férias, ou seja, monstros. Era um povo claudicante. Então, não há diferença mais. E aí depois ele fala de escravos e livres. Ou seja, naquela conjuntura, naquela época, naquele panorama econômico, havia os escravos, muitos escravos, que defendiam daqueles seus senhores que eram os chamados livres, que detinham o poder, a autoridade, condição financeira, etc, etc. Aqui Paulo está dizendo, acabou isso. Não existe mais isso.
Então, nós entendemos que esse texto mostra que Cristo aboliu as diferenças. Nós é que criamos as nossas diferenças. Nós ainda, hoje, teimamos em nos acharmos superior em alguma coisa. Acharmos que podemos ser melhor em alguma coisa. Entre a sociedade existe essa diferença, mas existe essa diferença para aquele que ainda não conheceu a nova ordem evangélica, a nova ordem da Escritura, aquilo que é palavra, aquilo que é verdade, pura verdade, aquilo que é justiça, o Evangelho do Senhor Jesus. Para o mundo, as diferenças permanecem, por isso há tantas guerras, mas para nós evangélicos, nós temos a supremacia de um Deus maravilhoso, santo e perfeito, que extinguiu aquilo que separava as pessoas e as próprias pessoas de Deus. A morte de Jesus trouxe acesso ao Pai, e trouxe a unidade, e trouxe a possibilidade de vivermos juntos, num só corpo. Por isso é importante nós entendermos Colossenses 11, que fala que não há mais limites, nós não devemos criar preconceitos, que aliás é o que nós temos dentro das próprias igrejas, né? Nós criamos situações de críticas, não falamos, muito velado, mas existe aquele lá, é isso, aquele lá, outra, tal. Nós criamos as nossas igrejinhas dentro das igrejas, ou não, ou vai dizer que não. Por quê? Porque não se entendeu ainda a real novidade do Evangelho, que é a unidade pela cruz do Senhor. Então é importante você entender que você que está dentro da igreja é igualzinho àquele que está lá na rua, fedido, mal cheiroso, abandonado, ou aquele que está preso porque assaltou, porque estuprou. A gente costuma dizer, fez tudo o que fez, aí vai para a cadeia, lá se converte. Ué, você também era imprestável. Você também não valia nada. Nós não valíamos nada. Quem é que vale alguma coisa diante do Todo-Poderoso? Ninguém. Então é importante você analisar isso e sair do seu quadrado e entender que essa palavra é para a gente acabar com as diferenças no nosso próprio conceito, dentro da própria família. Existe diferença entre irmãos, pai e filhos, existe isso, e dentro da família crente, evangélica. Então esse texto é para a gente lembrar que Cristo morreu para eliminar o vácuo, a mentira, a soberba, a vaidade, o orgulho, a insensatez. É importante você olhar para esse verso 11 e meditar que o Evangelho do Senhor eliminou as diferenças. Nós não devemos mantê-las na nossa cultura ou no nosso relacionamento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Cristo aboliu ou estreitou as relações. Nós queremos entender que esse estreitamento parte muito de nós, Pai. Nós é que devemos praticar esse evangelho em nós, em primeiro lugar em nós. Não cobrar de outros que achamos que estão praticando injustiça com o próximo. Nós somos o próximo de alguém próximo. Então é importante que o próximo entenda que eu o amo de verdade, que dou valor a ele. E até Paulo vai dizer que ele é superior a mim. Mas a minha soberba às vezes não permite. Eu olho do alto para as pessoas, mas eu quero pedir perdão neste momento e colocar também esta pessoa que ora comigo, pedir perdão por ela também, para que a gente possa quebrar isso, eliminar a soberba, eliminar a exclusividade, o exclusivismo, o egoísmo, eliminarmos e olharmos para a cruz de Cristo e ver que fomos alcançados por aquela cruz, porque alguém saiu de si próprio, se esvaziou e foi e me trouxe o Evangelho, e eu criei. E eu fui abençoado. E essa pessoa também. Que nós possamos sair de nós e irmos às próximas pessoas que o Senhor já separou para serem alcançadas pelo teu Evangelho. Por isso, Deus querido, obrigado por essa porção e é que essa palavra possa ser compartilhada, Deus. Que o Senhor alcance o mundo com essa mensagem de salvação e de unidade. Não há mais diferença. Em Cristo Jesus não há diferença entre homens e entre mulheres. Somos todos iguais no amor do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e até breve.